Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez aqui, né, conversando dessa forma bastante informal, que eu acho legal, né, a gente ter esse papo. Estou na realidade buscando aí disponibilizar um vídeo por semana para falar sobre, enfim, sobre coisas da terapia, sobre os óleos essenciais, né? Teve até uma pessoa que andou mandando uma mensagem para mim pelo WhatsApp, me chamando de o Homem dos Olhos. Eu achei muito legal. Ah, ficou bacana isso, né? Até porque a gente não só recomenda, né? Mas também utiliza. Eu sou uma pessoa que usa bastante os óleos. Mas a nossa ideia de hoje não é falar sobre óleos essenciais. Eu estou aqui com os livros para mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre a minha relação com a literatura. Vamos pensar aqui, né? Com os livros, não? Falar um pouquinho desse escritor que está aqui com vocês hoje, né? Na qualidade de escritor, que é uma coisa que é algo que me deixa bastante feliz, né? Em poder compartilhar através da literatura, dos livros, saberes. Eu acho que, acho não, é certo, né? De que o conhecimento ele tem que ser partilhado. Eu acredito muito nisso. E já aproveito para agradecer à editora Ícone, uma grande parceira, né? Uma editora que vamos pensar que nós começamos a fazer esse trabalho de parceria em 2010. O meu livro ele é lançado em 2011, na realidade, mas a parceria começou em 2010. Então são 10 anos de parceria com a editora Ícone, e isso me traz aqui uma alegria bastante intensa, vamos usar essa expressão, né, que cabe para cá. E a literatura começa como, né? Escrever começa como, né? De onde vem esse insight aí, né? Essa inspiração para escrever, e de que momento, em que momento eu me percebo enquanto escritor. Eu sempre começo dizendo, com relação à questão da literatura, de escrever, né? Das obras e tal, eu sempre começo dizendo que foi por conta do acaso. Sim, eu vou ser bem franco e vou dizer que foi por conta do acaso. Né? Eu não tinha pretensão antes de 2010, por exemplo. ah, eu não tinha pretensão de ter livros lançados nacionalmente, porque eu estou falando agora de uma empresa nacional, a Ícone, localizada em São Paulo. É uma empresa nacional, né, atende todo o Brasil e vende para outros países também, né, países da Europa, Estados Unidos, né, países africanos, né. Então quer dizer, são livros que você consegue encontrar essas obras em outros locais, em outras regiões, em outros países. E isso é um motivo de orgulho até fazer parte dessa grande família, vamos pensar assim, né? Essa grande família que é a família Ícone. Mas como eu falei para vocês, então foi por conta do acaso. Verdadeiramente foi sim, nesse sentido nacional, né? Em 2006, 2005 para 2006, eu começo a ensaiar, vamos pensar nessa linha de raciocínio, um material, um periódico, que, que na verdade foi o primeiro livro lançado aqui na Grande Florianópolis. E esse material ele tinha um objetivo inicial de ser um material de pesquisa. Eu pesquisava na época sobre as religiões de matriz africana. É de conhecimento de todos que a minha mãe, enquanto viva, foi um bandista, né? Meu pai também. E então eu sou de uma família, vamos pensar dessa linha de raciocínio, de uma família de umbandistas. Então a religião de matriz africana, dando ênfase aqui à questão da Umbanda, é uma religião que sempre me esteve muito próxima. E com pouca literatura. Para ser bem franco com vocês, na época, estou falando aqui na década de 1970, pouca literatura voltada para esse nicho, que no caso especificamente falando da Umbanda, né? Enfim, na época eu fazia parte de uma associação
chamada Uniafro, né? Inclusive sou um dos sócios fundadores. Vamos pensar, usar essa expressão, né? Nós ajudamos aí a compor essa associação chamada Uniafro, voltada justamente para a cultura, para a negritude. E o convite se fez, eu aceitei, por conta dos projetos sociais que eu já realizava e por conta das pesquisas que eu já tinha feito voltado para essa área do conhecimento, para essa área de pesquisa que é a área das religiões de matriz africana. Então, eu entro na Uniafro e uma das nossas propostas, no caso, minha proposta inicial, foi que nós, então, criássemos um periódico. A princípio seria um tipo de uma revista, um jornal. Não havia naquele momento a intenção de ser livro, né? Então, um jornal, uma revista, enfim, no máximo uma revista, um periódico, onde pudéssemos ali colocar artigos, material referente a essa questão religiosa, não só na religião, deixar bem claro aqui, mas na questão da africanidade, que é um tema até hoje muito discutido, né? Até hoje é pauta, né? De algumas palestras, de reuniões, e está na mídia, a questão do racismo, por exemplo, e da intolerância religiosa. Enfim, então nós começamos a ter reuniões periódicas e numa das reuniões, já com a Uniafro consolidada enquanto uma associação, né, uma ONG, vamos usar essa expressão ONG que cabe mais, né, que foi o caso da Uniafro. Então nós pensamos, vamos pensar assim, de comum acordo, né? Foi uma decisão de comum acordo que fizéssemos um livro, então, já que nós estamos indo para o caminho de jornais e de periódicos que já estavam sendo disponibilizados e com material muito rico em termos de conteúdo, né, de pesquisa. Então, por que não pegar esse material e transformar esse material num livro? E assim a gente direcionou e fomos, né, construindo essa ideia de que fizéssemos um livro, e foi assim que aconteceu. Então eu me propus na época a focar mais dentro de um segmento chamado de Almas em Angola, Umbanda de Almas em Angola, né, um rito bastante africanizado aqui na Grande Florianópolis, que se originou lá no Rio de Janeiro e veio para cá. Então fiz todo um apanhado histórico, fiz pesquisas, visitei pessoas, visitei templos religiosos. E na realidade a ideia era realmente ter muito material, não só na pesquisa histórica, mas principalmente na questão de relatos, né? E foi o que eu fiz. Então eu fiquei durante o ano de 2005, praticamente o ano todo de 2005, focado na pesquisa e na elaboração dos originais do que seria depois o livro, né? 2006 eu consigo ter esse material pronto, vamos finalizado, né? Tanto na questão da pesquisa quanto também com relação aos entrevistados. Eu entrevistei algumas pessoas importantes, né? Para o segmento em questão. E 2006, patrocinado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Leste, eu então consigo e lanço o meu primeiro livro, uma tiragem bastante restrita. Eu confesso a vocês que foi uma tiragem de 500 exemplares. E essa tiragem então seria um piloto, era um livro piloto, porque eu precisaria então passar pelo crivo, né? Pela mão das pessoas, dos adeptos, e foi assim que aconteceu. O livro ele foi lançado em 2006. Disponibilizamos esse material. Digamos que a grande maioria das pessoas que adquiriram o livro eram os adeptos do próprio segmento, e depois eu tive o feedback, né, um retorno desses adeptos, sugerindo algumas alterações, e assim foi feito, né? Então em 2008, exatamente em 2008, eu faço um lançamento, vamos pensar aqui numa segunda edição do livro, né? Com algumas alterações, né, que a gente fez ali. Não tinha nenhuma errata, na realidade, era mais uma alteração mesmo, né?
acrescentando algumas informações também que não foi possível acrescentar no início, sugerindo, né, ou melhor, recebendo as sugestões que vieram, e nós conseguimos então ter uma tiragem maior de 1.000 exemplares, também com o mesmo título, né, de Umbanda de Almas em Angola, enfim, que a gente manteve o título, né. Claro que naquele momento eram obras específicas e voltadas para essa comunidade da Grande Florianópolis, estendendo um pouquinho dentro do estado, mas não saindo desse perímetro. Então, 2008, 2009 e 2009 aconteceu um fato bastante interessante, é que esse meu material ele chega em São Paulo, por vias que a gente até às vezes fica pensando, né, de que forma, né, que o teu livro chega lá, já que a intenção era ficar dentro dessa área. Mas enfim, o livro ele vai longe, né? A gente sabe que o livro ele vai longe. E não estava sendo disponibilizado em editoras, em livrarias, por exemplo, né? A gente fala que a gente coloca sempre no livro como editora do autor, né? A gente pagou para isso. Nos dois casos foram um apoio do governo do estado, tá? Incentivos do governo aí que nos possibilitaram no segundo lançamento do segundo livro, na verdade, ainda na Grande Florianópolis, os 1.000 exemplares, eles foram todos rodados, vamos usar essa expressão, aqui dentro do governo do estado. Tem uma gráfica do próprio governo que fez a tiragem ali dos 1.000 exemplares, né? A capa, então, foram eles que fizeram, enfim. Eu acho que a imprensa oficial, me parece, OESC, eu não sei bem a sigla, mas a princípio era isso mesmo. O livro chega até São Paulo, recebo um convite para fazer parte de uma edição de uma revista também nacional, na época nacional, ainda é nacional, né? Mando um artigo solicitado por conta do livro que chegou na mão desse editor dessa revista. Então eu consigo, então ele coloca um artigo meu numa edição, me solicita, manda um segundo artigo para a segunda edição da revista, e mais 3, então 4 edições da revista saíram artigos meus. Então automaticamente o livro, então o assunto ele começa a ter uma proporção maior, até que eu recebo o convite para compor aí a equipe de autores da editora Ícone, né? Daí onde a Ícone chega na minha vida, né? Agradeço muito ao Diamantino Fernandes Trindade, que foi, na época, ele era o editor responsável, né? O coordenador editorial desse segmento, porque a Ícone hoje é uma empresa que trabalha com livros nas várias linhas, né? Nas várias áreas de conhecimento, né? Parte de educação física, parte de medicina, medicina holística, química, geografia, direito, enfim. Então ela tem uma gama, uma série de livros ali, títulos em várias áreas do conhecimento, como eu acabei de falar. O livro, então, daí eu recebo o convite, né, para lançar um livro pela Ícone, e obviamente eu tive que preparar esse material, né? Já não era mais uma visão bairrista, como meu amigo tem falado, né? Falava, o teu livro tem que ter uma visão mais nacional, né? Ele dizia para mim, né? E eu dizia, não, vamos devagar que as coisas elas caminham no seu tempo, né? Então, na realidade, foi isso que aconteceu. Eu peguei os originais, repaginei, refiz. Na verdade, eu criei um outro livro, se for pensar nessa linha de raciocínio, pegando o primeiro e o segundo. Foi um livro novo, tanto é que ele recebeu um título novo, né, que é Umbanda de Almas em Angola, Ritos, Magia e Africanidade, que é esse livro aqui, ó, né, lançado em 2010, e é o primeiro livro meu pela editora. Eu tenho 4 livros pela editora Ícone, tá? Então, na realidade, e o livro foi lançado no sentido de lançamento nacional, né? Teve o lançamento em São Paulo, depois o lançamento no Rio de Janeiro, depois teve o lançamento aqui em Florianópolis. Primeiro foi lá o lançamento, né, em São Paulo, depois no Rio, e depois que viemos para cá, para Florianópolis, fazer o lançamento aqui. E de lá para cá, então,
a gente começou, no meu caso bastante específico, eu comecei a me entender, a me reconhecer, a olhar para mim enquanto escritor também. Até então, professor, né? Eu dou aula há mais de 30 anos e então começo a ser chamado, né? Uh, como professor, como escritor, Giovanni, né? Eu lembro que na época uh, a palavra ela tem uma força muito grande, né? É bacana quando as pessoas conseguem te enxergar, né, como um escritor, e muito mais interessante quando de repente você chega num local e a pessoa diz assim: ô Giovanni, eu li o teu livro, ou, sabe? Muitos me chamam de professor, né? Ô professor, eu li o seu livro. Eu nunca me esqueço de eu trabalhava num colégio, eu dei aula durante quase 20, quase não, foram 24 anos, né? Entre Bom Jesus e Coração de Jesus. No Coração de Jesus foram aí uns quase 20 anos dando aula lá, depois que mudou para Bom Jesus. Eu lembro que eu cheguei na sala, eu nunca me esqueço desse dia, me chamou a atenção. Eu chego na sala e um aluno, ele me espera na porta e ele fala assim: ô, professor, a, a minha mãe leu o seu livro e gostou muito e ela queria o seu autógrafo. Eu posso trazer o livro para ser autografado? Daí eu falei assim, claro que pode. Daí ele disse, então tá. Ele pegou o livro dentro da pasta. Eu já tinha levado o livro, na realidade. Né? Só esperava o meu aval. E daí eu autografei o livro ali e tal. Então, naquele momento eu consegui entender, né? Aonde até onde ia o professor e onde começava o escritor, né? Eu acho que eu sempre tive essa percepção na minha vida e que caminham juntos muitas vezes, mas às vezes precisam caminhar separados, né? Então, assim, então de lá para cá eu tenho na editora Ícone são 4 títulos focados dentro desta linha de raciocínio aqui, que é a nossa justamente focado nessa área, que é uma área que precisa bastante de periódicos, de material. As religiões de matriz africana, vocês sabem que existe no Brasil, né? A questão do preconceito, da intolerância religiosa, não só com essas religiões de matriz africana, tem outros também que sofrem preconceito, mas como eu estou aqui falando justamente nessa questão aqui da Umbanda e Candomblé, né? Então, esse meu recente agora livro lançado pela editora Ícone, que é o 4º título, né, o 4º livro, ele fala da mitologia dos orixás africanos, né? É um livro paradidático, voltado para escolas de ensino Fundo 2, Fundo 1, Fundo 2, até professores também têm acesso à leitura, porque ela é uma leitura, eu procuro usar um linguajar bastante coloquial, como eu sempre falo, né? Um linguajar mais simples, para que as pessoas verdadeiramente possam ter acesso à leitura, possam entender o que está sendo colocado ali. É claro, eu cito referência, existe aí toda uma regra gramatical, obviamente, né? Mas eu falo mais no sentido de uma linguagem que alcance, né? Eu não uso uma linguagem técnica nos livros, a linguagem é uma linguagem que as pessoas, qualquer leigo, mesmo aqueles, e principalmente aqueles que não fazem parte do segmento religioso, eles possam ler e entender. Eu acho que essa é a grande sacada, né, do livro, pelo menos no meu caso, foi e continua sendo essa minha intenção. Então são 4 livros pela Ícone. Existe também uma editora, que a gente chama uma editora para autores independentes, né? Que no caso é o AGBook, chamado também de Clube dos Autores. Lá eu também tenho alguns livros que foram publicados, mas os meus livros mais focados, os que eu mais sugiro, são esses livros pela editora Ícone. Tanto é que as pessoas aí, quando me pedem, eu digo, ó, a editora Ícone é que você entra em contato via site, tem também nas livrarias, né? Uma coisa bem legal que eu quero compartilhar com vocês é um fato que aconteceu também nessa fase assim de você se reconhecendo agora como escritor, né? E eu lembro que eu estava em Salvador e encontrei livros meus em Salvador. Pensa bem, né? Digamos que pensando em africanidade, em cultura afro, né? Em orixás, seria o berço, né? Nesse quesito aqui.
E um outro fato também que me chamou a atenção foi com relação a Manaus. Eu fui para Manaus, a intenção era conhecer a floresta amazônica, tanto é que eu fiquei um tempo lá num hotel flutuante, no Rio Negro, uma experiência assim que eu aconselho quem tiver condições, né, de fazer, né, depois de passar essa fase de pandemia, que puder viajar, uma das viagens que eu mais recomendo. Eu fui para Manaus, fiquei nesse hotel flutuante durante um tempo lá, conhecendo bem a questão da floresta amazônica e etc., a cultura local e, obviamente, que a cultura da região norte é uma cultura indígena, né? Vamos pensar nessa linha de pensamento aqui, né? E eu lembro que teve um dos dias, eu fiquei um tempo na floresta, nesse Rio Negro ali, nas margens do Rio Negro, e foram 4 dias, nós ficamos na cidade de Manaus, para depois voltarmos para Florianópolis. E nesse tempo em que eu fiquei na cidade de Manaus, obviamente que eu fui conhecer a cidade, porque até então eu chego em Manaus e vou direto para esse local onde eu fiquei, lá nas margens do Rio Negro, e com uma distância de 4 horas de barco, né, de Manaus. Então, quando eu fico em Manaus nesses 4 dias, a ideia foi realmente conhecer a cidade, né? Que é um ponto também que estava no meu roteiro de viagem e de estudos também, né? Eu sempre vou não só como turista, mas principalmente como pesquisador, né? Eu queria saber um pouco mais sobre a questão da cultura indígena e naquela época eu estava ensaiando aí, não finalizei, não cheguei a finalizar, um material que falasse sobre a cultura indígena. Um dos motivos da viagem então foi esse. Eu lembro que eu chego num shopping, um dos maiores shoppings de Manaus, e a intenção justamente era saber de material focado para a questão indígena, não é isso? Então eu chego lá no shopping, uma grande livraria do shopping, que não lembro o nome agora, mas que não vem ao caso também. Eu lembro que eu pergunto para a moça sobre a questão de livros focados para essa literatura. Tinha muito material, ricos materiais lá. E já que estava lá, eu perguntei sobre a questão de livros, né, de livros de religiões de matriz africana, se tinha algum autor local, né, que falasse sobre esse tema. E ela me elencou uma lista de 10 títulos, no caso, 10 autores, 10 títulos. Eu lembro que ela pega e ela começa a citar o livro tal, tal e tal e tal. Chega num dos títulos, ela fala Umbanda de Almas em Angola, Ritos, Magia e Africanidade, autor Giovanni Martins. Eu olho assim para ela, eu olho para a lista, né? Estava na tela do computador, eu olho ali e vejo, né? Editora ícone e tal. Eu falo assim: eu posso até ir à estante onde está esse livro? Ela disse: não, eu levo o senhor até lá. E daí eu faço isso, ela me leva até o local onde estava o livro, ela tira o livro, né? O livro físico, esse material aqui, que é o livro físico, e retira. Eu pego o livro, eu olho para o livro. E daí passou um filme na minha cabeça, né? Assim, eu pensei nisso. Eu assim, pô, o livro chegou lá no norte do Brasil, então tem pessoas lá que estão lendo sobre o tema que eu pesquisei aqui na Grande Florianópolis, né? Então, é para vocês terem um alcance, né? Aonde o teu livro vai, eu também tenho um relato aí de pessoas que compraram o meu livro, né? Claro, de repente brasileiros, né? Eu penso assim, que residem hoje nos Estados Unidos, que me dão, como no livro eu sempre coloco o e-mail, né? E o e-mail sempre é o mesmo, então eu recebo por e-mail, né? Informações sobre o livro. Na Alemanha me chamou muita atenção receber uma mensagem, um e-mail da Alemanha sobre o livro. Na Inglaterra, muitas pessoas, quando digo muitas pessoas, tipo assim, ó, 10, 11, para mim é muitas pessoas, né? Num país que não fala a tua língua, e o teu livro está lá, né? Portugal, bastante. Tanto é que quando eu estive na ICO em 2018, a gente fez uma reunião, justamente para poder trabalhar, né? Uma reunião focada para esse meu livro que eu lancei, esse mais recente, que fala sobre mitologia dos orixás. Eu lembro que nós conversávamos ali e uma das pautas da reunião foi justamente essa, né, da entrada do livro em Portugal e como ele estava sendo vendido em português brasileiro, tá? Não era nem traduzido, né? Então, quantos brasileiros lá estavam comprando?
porque existe um movimento afro-religioso que vem crescendo muito lá em Portugal, na Europa, e a referência deles é o Brasil. Enfim, então a gente agora, atualmente, com a Ícone, né, então eu agradeço a Ícone, são 10 anos de parceria, eu me considero até da família Ícone, na realidade, né? Ah, nós estamos agora numa produção, eu acredito que esse ano, bem provável que a gente consiga concluir, lançamento para o ano que vem, onde eu trabalho então com a questão da medicina da alma, né? Naturopatia, um livro focado para essas questões, para esses atendimentos, né? Então já estou entrando numa outra área, né? Dentro da literatura também. E assim, hoje então eu estou aqui com livros, somando os livros, esses dois primeiros, com mais os 4 da Ígone, são 6 livros, né? Dentro dessa linha, e tem outros livros também que eu tenho disponibilizado no AGBook, são mais 6 obras no AGBook. Então dá um total de 12 livros, né? Editados. E isso me honra muito, é bacana, né? Eu até já fui homenageado, pensa bem, já fui homenageado, é bom quando você recebe homenagem, né? Eu fui homenageado na Câmara dos Vereadores em Florianópolis, na Câmara dos Vereadores em São José, eu tenho até a plaquinha lá de honra ao mérito, né? Em São José que eu recebi, e na Assembleia também, como escritor. E um detalhe que eu quero finalizar aqui esse vídeo para vocês aqui, eu fui homenageado também em São Paulo, né? Na época recebi lá uma menção honrosa, né? Por estar contribuindo nessa área, né? Da literatura afro-religiosa brasileira. Então isso me honra muito, né? Então esse é um pouquinho aí da história. Ah, a literatura ela veio, né, num momento bastante interessante na minha vida, me trouxe uma bagagem de experiência muito grande, porque quem escreve acaba lendo muito, né? Para você ter uma noção, eu tenho, para um livro, são em torno de 30 ou mais livros que eu tenho que ler, tá? Para dar todo o embasamento, porque eu cito muito, faço muitas citações no livro, por isso que ele ganha uma visão bastante respeitosa, vamos usar essa expressão, cabe aqui, né? Então quem lê sabe ali que é um professor que está escrevendo, é um pesquisador que está escrevendo, eu cito as referências, então, e isso dá uma propriedade para a obra e me faz muito bem. Então é isso, então eu só tenho que agradecer, né? Logo estaremos então lançando, né? É bem provável que não seja esse ano o lançamento, né, desse nosso 5º livro pela Ícone, é bem provável que seja no ano que vem, mas aí o convite já fica feito, a torcida também, né? E que a gente possa valorizar o livro, né? O livro físico, né? Que é tão importante a gente ter os livros aí em mãos, ó. Eu tenho 2 dos meus aqui, escritos por mim, né? E é legal valorizarmos a leitura sempre é o melhor caminho. Eu sempre digo que a leitura é importante, que nos dá um embasamento, nos faz assim entendermos, né, essa questão tão importante, tão necessária que é o conhecimento, né? Então, para vocês, para você, para nós aí, boas leituras sempre. Um abraço para vocês, na alma e no coração, muita paz, muito bem para todos. Até logo.